Bom dia, gente. Hoje, nossa aula é sobre o gênero textual. E o gênero textual que nós vamos falar é receita. Nós precisamos então saber o que é esse gênero textual. Eu imagino que todos vocês já saibam. Já tenham uma noção do que é. Uma receita é algo que a gente possa preparar. É algo que a gente escreve que a gente possa preparar. Então, primeiro, eu fiz um vídeo explicativo para vocês, dizendo o que é receita e os elementos que compõem uma receita. Depois disso, eu vou produzir junto com vocês uma receita. Olá, aqui quem fala é a professora Bruna e o tema da nossa aula de hoje é o gênero textual receita. Vamos começar a nossa aula definindo o que é uma receita. Receitas são textos que têm a função de ensinar o leitor a preparar uma comida, um alimento. As receitas podem nos ensinar a preparar doces, tortas, sopas e muitas outras comidas. Vamos conhecer os elementos de uma receita. Toda receita deve iniciar com um título, que é o nome da comida que ela nos ensina a fazer. Depois vem os ingredientes, que é a lista de produtos e quantidades necessárias. E então vem o modo de preparo, o passo a passo, que são as instruções do que deve ser feito. Algumas receitas podem incluir também o tempo de preparo, que é a duração que a receita leva para ficar pronta, e o rendimento, que é a quantidade de porções que podem ser feitas com essa receita. Vamos ver agora alguns exemplos de receitas. Vejam esse exemplo de bolo de cenoura. Ingredientes: 3 cenouras, 4 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo e 1 colher de fermento em pó. Modo de preparo: bata tudo no liquidificador, coloque a massa em uma assadeira untada com manteiga ou margarina, leve ao forno pré-aquecido e deixe durante 30 minutos. Tempo de preparo: 40 minutos. Rendimento: de 15 a 20 porções. Vamos identificar agora os elementos dessa receita. Bolo de cenoura é o título, é o nome da comida que essa receita nos ensina a fazer. Ingredientes é a lista de produtos e quantidades necessárias. Modo de preparo são as instruções, o passo a passo do que deve ser feito. Tempo de preparo é o tempo que a receita leva para ficar pronta. E rendimento, a quantidade de porções. Vamos ver mais um exemplo, agora de brigadeiro. Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 1 colher de margarina, 5 colheres de chocolate em pó e 1 pacote de granulado para enrolar. Modo de preparo: misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo. Mexa com 1 colher de pau, girando sem parar. Quando o brigadeiro desgrudar do fundo da panela, despeje-o ainda quente em um recipiente para esfriar. Com as mãos untadas de margarina, enrole os brigadeiros, cubra com granulado e coloque nas forminhas. Tempo de preparo: 30 minutos. Rendimento: de 30 a 40 porções. Vamos identificar os elementos dessa receita? Brigadeiro é o título, é o nome do doce que essa receita nos ensina a preparar. Ingredientes é a lista de produtos e quantidades necessárias. Modo de preparo são as instruções, o passo a passo do que devemos fazer. Tempo de preparo, quanto tempo leva para a receita ficar pronta. E o rendimento é a quantidade de porções que ela rende. Chegou a hora de produzir. Vamos listar agora o que não podemos esquecer na hora de produzir uma receita. Começamos então pelo título, o nome da comida que queremos ensinar o leitor da nossa receita a fazer. Depois, colocamos os ingredientes, a lista de produtos e medidas necessárias. Logo depois dos ingredientes vem o modo de preparo. Devemos listar os procedimentos passo a passo
do que o leitor deve fazer para preparar a receita. Podemos adicionar o tempo de preparo, que é a duração que a receita leva para ficar pronta, e também o rendimento, o número de porções que podem ser feitas com essa receita. Agora, você já está preparado para produzir a sua receita. A receita que nós vamos fazer é essa aqui, ó. Bolo de fubá. Os ingredientes são 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1,5 xícaras de açúcar, 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de fubá e 1 colher de sopa de fermento. Modo de fazer: coloque a manteiga e o açúcar na bacia e misture bem. Depois coloque os 2 ovos e misture, formando uma massa homogênea. Acrescente a farinha de trigo e o fubá e misture novamente. Acrescente o fermento e misture. Leve ao forno a 180 graus por cerca de 40 a 45 minutos. Espere esfriar e sirva-se à vontade. Essa receita tem um tempo de preparo de 50 a 60 minutos e tem um rendimento de 10 porções. Nós vamos aprender a fazer ela agora no vídeo. Vamos lá? Vamos preparar nossa receita? Começar. Primeiro nós vamos colocar a manteiga. 4 colheres de sopa de manteiga. Duas xícaras de açúcar. Eu coloquei nesse copo aqui, que esse copo aqui tem medida. Aí dá pra ver quantas xícaras que tem. Vou bater. Ó, fica bem misturado, tá vendo? Aí eu vou colocar os 2 ovos. Vou bater mais. Se você não tiver batedeira em casa, não tem problema. Dá pra fazer na mão mesmo. Eu tô fazendo na batedeira, que é mais rápido. Aí ele vai ficar assim, ó. Aí agora nós vamos colocar farinha de trigo. 1 xícara de farinha de trigo. Esse recipientezinho aqui, ó, equivale a 1 xícara. Então eu vou usar ele, que é mais fácil, ele é de plástico. Então se cair não quebra. Vou usar 1 de farinha de trigo, 1 de fubá, e vou acrescentar 1 de leite. O leite eu posso ir acrescentando aos poucos. Posso colocar metade e depois eu vou colocando o restante. Aí eu vou bater mais.
Tá quase pronto. Agora eu vou colocar o fermento, que eu coloco por último. Uma colher de fermento. Esse recipientezinho aqui do fermento, a tampinha, você pode ver quando você compra que vem escrito 1 colher, que equivale a 1 colher. Aí só você encher o recipiente do fermento, esse recipientezinho aqui, a tampinha do fermento, e colocar dentro do bolo. Aí você vai bater de novo. Quando você colocar o fermento, você só vai misturar, não precisa ficar batendo muito tempo, não. Depois você vai untar a sua forma. Agora na forma nós vamos botar um pouco de manteiga. E vamos passar nela. Até espalhar pela forma toda. Ó. Espalhou pela forma toda, tá vendo? Depois disso, vamos jogar um pouquinho de farinha de trigo e vamos espalhar essa farinha de trigo pela forma. Aí o restante que for, quando você for batendo, que ela for rodando aqui, para ela não cair, você pode jogar dentro do pote que tá a massa do bolo, tá? Depois disso, você dá uma última mexidinha no bolo. Pode ser até com a colher mesmo. Uma colher de pau, uma espátula, qualquer coisa. Dê pra você mexer. Você coloca a massa aqui dentro. Coloca a massa toda e deixa ela assar por cerca de 40 a 45 minutos. O forno tem que estar pré-aquecido. Quando você for untar a forma, você já liga o forno. O forno tem que estar pré-aquecido para quando você colocar, você terminar. Então é isso. Vou colocar o bolo no forno. Olha como é que ela fica. Vou colocar o bolo no forno e daqui a pouco a gente vê como é que fica. Agora, ó, vamos partir. E botar no prato. E o nosso bolo de fubá tá pronto. Agora, quem não tiver uma receita em casa, pode acompanhar essa receita que a gente fez aqui. Mas quem tiver, faça uma receita você. Ensine pra gente como fazer uma receita de algo que você gosta de comer na sua casa. Você faz e manda pra gente. E não esqueça de escrever a sua receita com todos os elementos que ela precisa ter. O título, os ingredientes, o modo de preparo, o tempo e a quantidade as porções, né? A quantidade que dá a receita. Tá bom? Até a próxima.